Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje eu vou ler Êxodo, capítulo 27, o altar dos holocaustos. Farás também o altar de madeira de cetim, 5 côvados será o comprimento e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar e 3 côvados a sua altura. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos. As suas pontas serão uma só peça com o mesmo, e o cobrirás de cobre. Far-lhe-ás também as suas caldeirinhas, para recolher a sua cinza, e as suas pás, e as suas bacias, e os seus garfos, e os seus braseiros, todos os seus utensílios farás de cobre. Far-lhe-ás também um crivo de cobre em forma de rede, e farás a esta rede 4 argolas de metal aos seus 4 cantos, e as porás dentro do cerco do altar para baixo, de madeira, que a rede chegue até ao meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de cetim, e os cobrirás de cobre. E os varais se meterão nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar quando for levado. Oco de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. É uma leitura não muito difícil, ela é simples, né? Esse altar dos holocaustos é um quadrado, um pouco mais baixo que a largura do quadrado, e com argolas para ser pendurado, né? Ou para poder se utilizar de um lado para o outro, certo? No 27.1, os altares são conhecidos na história e adoração israelita. Aqui os israelitas deveriam construir o altar que ficaria fora do tabernáculo. Nesse altar seriam colocados os sacrifícios queimados em adoração, servindo também como lugar de refúgio. A pessoa deveria segurar as pontas do altar na esperança de ser vista como propriedade do Senhor e assim estar sob sua proteção. Tá? Então era um objeto sagrado, um objeto importante e que deveriam ser colocados ali dentro o restante das oferendas que eram feitas antigamente para Deus. Ok? Agora eu vou ler também sobre o pátio do tabernáculo. O pátio do tabernáculo. Farás também o pátio do tabernáculo ao lado do meio-dia para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino torcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também, do lado do norte, as cortinas na longura serão de 100 côvados de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata,
E na largura do pátio do lado do ocidente haverá cortinas de 50 côvados, as suas colunas 10 e as suas bases 10. Semelhantemente, a largura do pátio do lado oriental para o levante será de 50 côvados, de maneira que haja 15 côvados de cortinas de um lado para suas colunas 3 e as suas bases 3. E 15 côvados de cortinas do outro lado, as suas colunas 3 e as suas bases 3. E à porta do pátio haverá uma cobertura de 20 côvados de pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino torcido, de obra de bordador. As suas colunas 4 e as suas bases 4. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixas de prata. Os seus colchetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. O comprimento do pátio será de 100 côvados e a largura de cada banda de 50 e a altura de 5 côvados, de linho fino torcido, mas suas bases serão de cobre. No tocante a todos os utensílios do tabernáculo, em todo o seu serviço, até todos os seus pregos e todos os pregos do pátio serão de cobre. Aí no versículo 9, ao redor do tabernáculo e do altar, haveria um átrio retangular de cerca de 45 metros por 23 metros, delimitado por colunas de bronze e cortinas de linho de cerca de 2,5 metros de altura, colocados simbolicamente longe da presença especial do Senhor. Os itens fora do tabernáculo eram feitos de prata e bronze, de menor custo que o ouro. Então, é interessante como Deus, ao solicitar o que fosse feito, ele se preocupou, inclusive, com o custo, né? E com a importância, no caso do altar dos holocaustos, de ouro, e as outras coisas, o pátio de prata e cobre. Agora eu vou falar um pouquinho para você, vou ler também sobre o azeite puro. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente, na tenda da congregação fora do véu, que está diante do testemunho. Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até pela manhã. Perante o Senhor, um estatuto perpétuo será este, pelas suas gerações, aos filhos de Israel. O azeite puro de oliva refinado daria melhor iluminação e produziria menos fumaça quando usado no candelabro. A menção de Arão e seus filhos leva à descrição de suas vestimentas e das cerimônias de consagração. É por isso que algumas igrejas, algumas casas de oração utilizam as velas para a iluminação da casa do Senhor. Então, muitas vezes as pessoas, por ignorância, por falta de conhecimento, reclamam porque o fulano ou beltrano acendeu uma vela. Mas a vela, no caso, ela vem substituir os candeeiros. Para quem não sabe, existem no interior, talvez em alguns locais ainda, nós temos quilombos que não chegaram energia elétrica ainda no Brasil, existem ainda as lamparinas. As lamparinas, elas são semelhantes a esses candelabros, a esses candeeiros.
porque o candeeiro aqui ele era aceso utilizando-se azeite. As lamparinas, elas são utilizadas, coloca-se uma tampinha com um pedacinho de pano e dentro daquele recipiente é colocado querosene, que é para iluminar as casas durante a noite, em alguns locais no interior do Brasil. E em algumas igrejas, muitas igrejas, né? Em muitas igrejas, em muitas casas de orações, em muitas casas espíritas, são utilizadas as velas. E foi bom eu ter feito essa leitura, porque agora eu vou perder o medo de acender uma vela em minha casa, porque eu já fui muito criticada por acender uma vela em minha casa. E em algumas igrejas evangélicas você já percebe, você já vê as velas, é tipo um candeeiro mesmo, que são aqueles recipientes de velas perfumadas, né? Muitas não são perfumadas, outras são, enfim, dependendo do trabalho, da leitura, do estudo que vai ser feito. Já participamos de encontros da nossa igreja, onde eu não assisti porque eu estava dormindo, mas as pessoas que ficaram até de madrugada, tocando, cantando louvores a Deus, a casa toda foi iluminada com velas nesses potinhos, como eu estou falando para vocês, que a gente encontra hoje em qualquer supermercado, em qualquer casa de decoração, né? Então isso é muito importante. E é isso, meus irmãos, para hoje é isso. Jesus, Deus sempre fez as suas solicitações, Ele nos orientou desde os primórdios, desde antes de Cristo, nós já éramos orientados a saber como cultuar a Deus. Mas eu gostaria de lembrar, gente, que essas orientações chegaram ao Brasil, nós estamos em 2000, no ano 2000, século 21, então chegaram ao Brasil há 500 anos. Há 1.500 anos atrás, existiam etnias aqui no Brasil, indígenas, assim como etnias africanas, lá na África, que foram trazidas para o Brasil como escravos, né? E cada etnia, tanto indígena como africana, elas têm as suas maneiras de cultuar a Deus, elas têm as suas maneiras próprias de enterrar os seus mortos. E tudo isso, pessoal, nós temos que respeitar. Respeitar, respeitar e respeitar. Ok? Um grande abraço a todos, espero que todos que tenham ouvido essa leitura, que fiquem livres de suas dores, de suas doenças, de suas marzelas. Nós temos pessoas em hospitais, pessoas em presídios, pessoas sofrendo nas ruas sem ter onde morar, pessoas sofrendo em casa com pessoas viciadas no álcool, no cigarro, nas drogas, porque há um número imenso de drogas que causam mal aos viciados e a seus familiares, pessoas sofrendo por prostituição, por infelicidade no casamento, nos seus relacionamentos. Então, gente, vamos orar, vamos pedir e vamos ouvir, vamos ler a Bíblia, vamos ouvir as leituras, e que cada pessoa... Eu tenho 2 pessoas que estão doentes, muito doentes na minha família, e eu espero imensamente que Deus, o Divino Espírito Santo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, atendam essas pessoas queridas, minha irmã, a sogra do meu filho e os seus, você que está ouvindo essa leitura, que
o seu familiar que esteja doente, ou você que está doente, peça com fé, tenha fé em Deus, no Divino Espírito Santo de Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, para que você seja curado. Em nome de Jesus, amém. Fiquem na paz do Senhor Jesus.